Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma rega de emergência no seu ficus, mas essa rega aqui também funciona para muitas outras plantas, então acompanhe esse conteúdo. Eu também vou te dizer qual a necessidade, qual o motivo de você também fazer essa rega na sua planta. Então acompanhe esse vídeo comigo até o final para você entender como fazer isso e saber qual a função dessa rega emergencial na sua planta. Se você chegou no meu canal por esse vídeo, seja bem-vindo e bem-vindo aqui no canal. Se inscreva se ainda não se inscreveu, curta o vídeo, compartilha com outras pessoas e também comenta para eu saber o que você achou. Que ficus são árvores, muitas pessoas já sabem. O Ficus lyrata bambino, por exemplo, é uma das menores versões de ficus que existem e são comercializadas atualmente, porque ele alcança no máximo até 5 metros de altura. Então é uma planta relativamente menor em comparação com o Ficus lyrata tradicional de folhas grandes, que pode alcançar no mínimo 15 metros de altura se plantado no chão direto, e também o Ficus elástica, que todos eles podem alcançar 20 metros de altura se plantado no chão ou até mais. Então, ficus são árvores, e o que muitas pessoas não sabem é que essas plantas são originárias de países tropicais. Então, elas apreciam o clima com calor e com muita umidade. Então, elas gostam de sol e também precisam de umidade frequente no substrato. Obviamente, quando é uma planta, uma árvore na natureza, talvez ela não vai receber chuva, né, com muita frequência. As chuvas são mais esporádicas, principalmente em determinadas estações do ano. Mas a planta no chão já tem raízes muito profundas, porque o que um ficus tem para cima, ele também tem para baixo. Então, o que ele tem de tronco e copa para o alto, né, ele também tem de raízes no solo. Então, muitas vezes, lá na parte mais profunda do solo ou no lençol freático, ele já está captando ali a água presente naquele ambiente. Já em vasos e em vasos pequenos, a planta precisa de um fornecimento de água com bastante frequência, porque senão ele sente, as raízes ficam secas, a planta sofre um estresse hídrico e com isso ela vai queimando raízes, e queimando raízes a planta vai tornando-se, né, uma planta mais frágil, uma planta debilitada, e ela pode, né, expressar esses sinais muito comumente nas folhas. Então, os sinais de adoecimento dos ficus são muitas vezes demonstrados nas folhas da planta. A folha vai ficando com manchas pretas, manchas marrons, a folha vai secando, amarelando e caindo, e muitas vezes é difícil identificar. Eu tenho vários conteúdos sobre esses problemas com ficus aqui no canal. É só você acessar a minha playlist sobre problemas com Ficus lyrata ou problemas com Ficus elástica, que você vai encontrar diversos conteúdos sobre isso. Como eu sempre falo em todos os vídeos sobre ficus aqui do canal, essas são plantas que amam água. Ficus são plantas tropicais, são plantas que precisam de hidratação constante, frequente, abundante. E são plantas que amam água, só não podem ficar com água direto acumulada nas raízes, porque não são plantas aquáticas. Mas ao contrário, se você rega e a água da sua planta escorre pelos furos do fundo do vaso, tá tudo certo. Esse é o método ideal de você regar a sua planta, e regar com frequência. Nada de regar um ficus apenas uma vez por semana, porque essa frequência é muito pouca para essa planta. Então, ficus precisa de rega pelo menos 2 vezes por semana, estando em vasos. E quanto menor o tamanho do vaso da sua planta, maior vai ser a frequência que você vai precisar regar a sua planta, porque quanto menor a disponibilidade de substrato no vaso, menos água sua planta armazena, acumula. Então você precisa, consequentemente, regar com maior frequência, né, para garantir a saúde da planta e a disponibilidade de água que ela precisa. E hoje, o vídeo de hoje é para te dizer, né, para te mostrar, para te dar a dica de uma rega emergencial que você pode fazer na sua planta, caso você, né, fique fora por um período, né, do ano,
Por exemplo, algumas pessoas costumam viajar, né, ficar uma semana fora de casa, ou 15 dias, ou períodos até mais longos, e nisso as plantas ficam sozinhas e vão sentir, gente. Principalmente ficus, por mais que o ficus demore a dar sinais, e muitas vezes quando ele dá os sinais, às vezes nem tem muito o que fazer mais, então a gente precisa se atentar no cultivo dessa planta para fornecer o que ela precisa. A rega que eu estou te passando hoje é uma rega de emergência para você, né, revitalizar a sua planta, para você fornecer uma maior quantidade de água para ela, né, devido a uma situação de estresse que ela passou. O ficus, quando fica mais ou menos uma semana sem água ou mais, ele consequentemente vai secar raízes e a planta sofre o que chamamos de estresse hídrico. Então, o estresse hídrico é a falta de água durante um período mais longo. Isso resseca as raízes da planta, a planta começa a desidratar e esses sinais vão ser, né, mostrados nas folhas da planta. Provavelmente começará a secar as bordas das folhas ou darão manchas mais localizadas que podem ser o fungo de raiz, então precisa observar. Além disso, é muito comum no Ficus lyrata que as folhas mais velhas, as folhas mais de baixo da planta, comecem a amarelar e cair gradualmente. Então, a rega de hoje é para te ajudar a salvar a sua planta, para te ajudar a revitalizar a sua planta, fornecendo a hidratação correta para ela. E eu vou te mostrar agora como você deve fazer essa rega aí na sua casa. Bom, então caso seu ficus esteja em um vaso relativamente tamanho padrão, mediano como esse, você pode utilizar essa técnica que eu vou te mostrar para fazer a rega emergencial na sua planta. Para fazer essa rega de emergência, você precisa então de um balde, de um recipiente que tenha mais ou menos o mesmo tamanho do vaso da sua planta, para você pegar o vaso da sua planta e mergulhar dentro desse recipiente, ó. Ele precisa estar com muita água e você também, de preferência, precisa estar em um local onde você possa fazer uma bagunça para fazer essa rega, ó. Tá vendo aqui? Você então vai preencher esse recipiente com água e vai mergulhar o vaso da sua planta. A partir de então, você vai deixar o vaso da sua planta aqui dentro por pelo menos 30 minutos. Essa é uma regra de emergência. Isso aqui não é para ficar fazendo com muita frequência na sua planta. Então, você vai deixar a sua planta mergulhada aqui dentro. Pode ser 30 minutos, no máximo 1 hora, caso a sua planta tenha ficado, né, mais que uma semana sem receber rega. E a intenção dessa rega aqui é hidratar todo o substrato da planta e também todas as raízes. Porque muitas vezes as regas que a gente faz normalmente por cima do substrato costumam, né, não hidratar todas as raízes corretamente. Às vezes a água percorre só um lado ou passa pelas laterais do vaso e não hidrata, né, toda a parte interna aqui do substrato. Então é interessante que você deixe o seu vaso aqui por um bom tempo, né, por pelo menos meia hora, para ele absorver toda essa água, molhar todas as raízes e hidratar a sua planta. Essa rega aqui também pode ser feita com muitas outras plantas, com todas as plantas na verdade, né? Eu geralmente já fiz com muitas plantas por aqui e funciona bem, né? Ela é ideal para hidratar a planta, né, de um modo mais abundante, né, com mais disponibilidade de água e hidratar a planta de uma maneira mais eficiente também. Então você vai deixar aqui por 30 minutos até o substrato absorver toda essa água. Se você quiser também pode molhar aqui por cima para já ir agilizando, né, e acelerando o processo de hidratação, mas a água vai subir aqui de baixo e vai hidratar todo esse substrato aqui. Essa rega de emergência, como eu te mostrei aqui, é mais fácil de ser realizada em uma planta de um vaso menor, mediano, um tamanho padrão, onde geralmente os ficus são comercializados. Então, em vasos menores é mais fácil de fazer isso aqui, essa imersão do vaso dentro de um outro recipiente, né? Mas caso você tenha um vaso maior da sua planta e queira, né, fornecer maior hidratação para ela de uma única vez, você pode ver se você tem um balde, né, uma bacia, um tambor talvez, para colocar o seu vaso dentro. Mas caso você não tenha,
eu vou te mostrar uma alternativa que você pode fazer com a sua planta, mas lembrando que vasos maiores, quanto maior e mais profundo o vaso, ele já vai armazenar mais umidade no interior dele. Por mais que a superfície esteja seca, o interior do vaso e o fundo dele estará pelo menos úmido, porque, né, a gravidade vai fazendo com que a água da superfície evapore primeiro, então às vezes está sequinho na superfície, mas no fundo do vaso ainda está úmido ou até molhado. Então, com vasos maiores você precisa se preocupar menos, né, com relação a essa rega, mas eu vou te mostrar uma alternativa que você pode fazer na sua planta, caso você esteja com uma planta em vaso maior, precisando de uma rega abundante também. Então, caso você tenha uma planta em um vaso maior, como é o caso do meu Ficus elastica burgundi, que está nesse vaso bem alto aqui, você vai também precisar utilizar mais água para molhar a sua planta, né, caso ela tenha passado por um estresse hídrico, ou caso você queira fazer uma rega emergencial fornecendo mais água para sua planta, você pode molhar tanto com uma mangueira, hidratando por pelo menos 2 minutos nessa planta, molhando esse vaso com bastante água, e aí você vai regando e vai deixando a água sair pelos furos do fundo do vaso, até, né, hidratar completamente esse substrato, as raízes da planta, e aí realmente precisa molhar por pelo menos 2 minutos para essa água, né, percorrer todo esse substrato. Uma outra maneira de fazer isso é você utilizar um balde com água, né, de preferência um balde cheio de água, e você vai regar todo o vaso dessa planta. Você vai jogar bastante água, porque é uma rega emergencial. Não é uma rega comum, é uma rega de emergência com muita água na sua planta. Então vai molhando bastante, percebeu que a água saiu lá nos furinhos do fundo do vaso, aí sim você pode parar de regar, porque já é suficiente para a planta. Passados os 30 minutos ou 1 hora que você deixou a sua planta hidratando aqui, você perceberá que o solo já estará mais úmido, até mesmo na superfície, e aí você já pode retirar a sua planta, levanta, ela vai estar pesado, vai escorrer um pouco de água, e aí você deixa ela aqui para terminar de escorrer em um local apropriado, né, que você possa fazer isso. E é isso, tá finalizado. Se você quiser, você também pode repetir esse procedimento depois de 1 semana, caso você queira, né, fornecer hidratação correta para sua planta, para ir contribuindo para a recuperação dela. Lembrando que essa é uma rega emergencial, mas você pode fazer ela com alguma frequência nas suas plantas para fornecer uma hidratação correta, abundante no substrato e também nas raízes da sua planta, mas essa é uma rega preferencialmente que deve ser realizada com plantas que ficaram um período maior do que deveriam sem receber a hidratação correta, mas eu gosto de fazer por aqui com alguma frequência, principalmente nos vasos de ficus, para hidratar a planta de maneira mais correta e mais eficiente. Mas lembre-se, você precisa regar a sua planta de acordo com a frequência adequada para ela, que leva em consideração as necessidades básicas da planta. Então essa rega aqui é uma rega mais emergencial e você precisa se atentar para o cuidado constante, diário da sua planta, e nada de regar um ficus apenas 1 vez por semana, porque é muito pouco para essa planta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, comenta para eu saber o que você achou, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, e se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder os próximos conteúdos.